Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, nós te damos graças porque Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és soberano, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de transmitir a Tua palavra. Querido Espírito de Deus, nós vamos estar continuando falando sobre os sonhos. Nesses momentos difíceis, onde parece impossível alguém sonhar, onde parece impossível alguém planejar. Mas, com fé na Tua palavra e do direcionamento do Teu Santo Espírito, nós estamos vendo através da vida do Teu servo José, o passo a passo dos sonhos que o Senhor deu a ele. Sonhos que passaram por provas de todas as formas, mas um sonho que aconteceu. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos dar continuidade então aos nossos estudos que nós começamos acerca dos sonhos. Realize seus sonhos. Onde nós estamos aprendendo que os sonhos que Deus colocou em sua vida tem tudo para dar certo. Só que há certas coisas que é preciso a gente entender. E nós estamos vendo isso através da vida de José. Nós começamos falando, queridos, de José, capítulo 37, quando, no versículo 19, os irmãos de José disseram assim: lá vem o sonhador. Quando o pai de José, o Jacó, deu a ele a missão dele acompanhar os irmãos dele nos trabalhos que eles faziam. E então no capítulo 37, 19, o José já havia falado com seus pais, com seus irmãos acerca do sonho, e eles então, no sentido de escarnecer, disseram: lá vem o sonhador. Quem sabe você não tem sido escarnecido por causa dos seus sonhos? Nós falamos na nossa primeira aula sobre isso. Na segunda aula nós falamos que os sonhos precisam ganhar consistência, onde nós abordamos os pecados da família de José, inclusive pecados dos pais dele, do pai, da mãe, dos irmãos, vimos os pecados até de avós, da importância então de ganhar consistência, que muitas vezes a pessoa tem um sonho, mas os pecados da família, a história da família, é preciso até ser observado, ser tratado. E depois nós falamos na semana passada sobre os demolidores de sonho, quando os irmãos de José, imbuídos de inveja, o lançaram numa cisterna e ele fora vendido como escravo para uma outra nação, para o Egito. Então, há os demolidores de sonho, as pessoas que querem destruir o sonho dos outros. E hoje nós vamos ver os corruptores de sonho, porque temos demolidores de sonho, mas tem também os corruptores de sonho. E aonde nós vamos ver isso? Nós vamos ver isso, queridos,
aí na história de José, aquele momento onde ele foi vendido, e agora ele estava trabalhando no palácio, na casa do Potifar, e ele recebe então um convite ali da sua patroa de deitar-se com ele. Então nós vamos estar hoje analisando isso, os corruptores de sonho. Quantas pessoas têm sonhos, mas aparece gente para corromper os sonhos dela. Tá? O Brasil mesmo, alguns anos atrás, teve um presidente que começou muito bem. Um presidente que saiu do meio do povão, um homem que saiu do meio dos pobres, e começou até bem o seu governo nessa nação. Através do trabalho deste homem, muitos conseguiram a sua casa própria, o seu carro, a sua faculdade. Então foi importante o trabalho que esse homem desenvolveu. Mas a história da nossa nação vai mostrar que no decorrer houve os corruptores de sonho. E no demais você sabe então de quem estamos falando, e você conhece a história, não preciso eu ficar aqui falando, não é verdade? Mas é algo que ocorreu. Nós temos aí um novo presidente que até aqui tem procurado combater isso. Mas aqui, nós vemos aqui os corruptores de sonho, certo, queridos? Quantas telenovelas, quantas minisséries, quantos filmes, até bons, muitas vezes surgem aí, e que por trás acaba corrompendo os sonhos das pessoas. O adultério, por exemplo, muitas vezes ele é pintado de uma forma romântica, de uma forma até bonita, nas telinhas, e que, querendo ou não, vai corrompendo o sonho. Não é? Antigamente, por exemplo, era normal o homem não casar, por exemplo, virgem. Era normal. Você é homem, você tem que... Mas hoje, as moças também, a cada dia, vêm sendo corrompidas. Mesmo o apóstolo Paulo falando assim, que é importante a moça guardar a sua virgindade, mesmo no arraial do povo de Deus hoje, às vezes se torna difícil. Então são várias áreas que muitas vezes a pessoa toma uma postura e vem os corruptores. Então nós vamos ver isso aí, certo, queridos? As primeiras cenas mostram José ainda garotinho, criado numa família grande, desorganizada e com série de disfunções. O José, quando a gente começa lá no capítulo 37, ele começa ali ainda adolescente, puro, e a princípio tudo bem. Ele nasce naquela família, assim como um dia você nasceu na sua, mas ele nasceu numa casa onde já tinham 10 irmãos, uma casa onde já tinha seus problemas, porque o seu pai casara com 2 mulheres, e além das 2 esposas, tinha 2 concubinas, e os 10 irmãos eram distribuídos entre essas 4 mulheres. E José, ele nasce exatamente da mulher que o pai dele realmente gostava. Então esse é o cenário. Ele nasce ali puro, inocente, como uma criança, né? Mas já nasce, na verdade, num cenário assim, e que no decorrer da sua história iria haver os frutos, as consequências, certo, amados? Você seguindo aí a história de José, como se fosse uma novela, uma minissérie, o que você vai ver em cenas seguintes da história dele? Você vai ver que vai passar alguns anos e José já aprendera a língua e conhece bem os costumes do Egito. Então ele começa ali a conhecer. Ele foi levado depois, com 17 anos de idade, para o Egito. Ele chega ali numa nova cultura e ele tem que se envolver com aquela cultura, ele tem que conhecer
aquela cultura que é diferente. No Brasil é diferente, né? Eu estou vendo aqui meu filho Leonilson, um beijão, né? Meu filho Leonilson, filho da gente que Deus nos deu, lá no Ceará, em Maranguape. E lá a gente estava numa cultura, eu saí da minha cultura mineira, fui para o Ceará, uma cultura diferente, abraçamos aquela cultura. Depois o Leonilson veio para São Paulo, uma cultura diferente, né, Leonilson? E com o tempo eu vim aqui para Curitiba, uma cultura também diferente. A sociologia, irmãos, ensina o seguinte, que o maior, ele tem que, aliás, o menor, ele tem que se aderir ao maior. O que é isso? A pessoa chega numa cultura diferente, ao invés dele forçar a barra para implantar a cultura dele, ele é que tem que abraçar ali a cultura do local. Ou seja, eu cheguei no Ceará, não adiantaria eu chegar lá e, eu sou mineiro, vou fazer aqui as coisas de Minas Gerais. Não ia dar certo. Da mesma forma, quando eu cheguei em Curitiba, não ia dar certo eu chegar em Curitiba, eu sou de Minas, eu estive no Ceará e lá é assim. Não, eu tenho que ver como que é aqui. O Luiz Fernandes também é outro filhão da gente, que também está lá em São Paulo, né, Luiz? Um beijão para você também. Então, são amigos aí da nossa juventude, quando tínhamos o cabelo escuro. Hoje nós estamos aí com a cabeça branca, só não somos o dono da lancha, né, Leonilson? E o Luiz. É cabeça branca, mas nós não temos lancha. Então, queridos, o José ele chega ali numa nova cultura. E ele começa a aprender ali também aquela língua. Então, vai haver ali uma série de incidentes em que ele vai sendo promovido, galgando posições cada vez mais elevadas dentro do palácio. Então, ele chegou ali, foi trabalhando, foi demonstrando seu valor, a sua capacidade, foi galgando posições, certo? E até ele chegar, então, a trabalhar para o homem que seria o braço direito do faraó, o Potifar. Certo? Então, irmãos, aí começa um novo momento da história. Ele, um adolescente, um menino de 17 anos, provavelmente, tudo indica que ainda era virgem, guardava sua virgindade, trabalhando lá no palácio, vem a mulher do Potifar, evidentemente uma mulher bonita, evidentemente uma mulher saudável, uma mulher bem cuidada, provavelmente uma mulher também experimente nessas áreas aí do amor, nessas áreas do sexo, começa a lhe lançar proposta. Você já ouviu aquela frase assim, todo mundo faz isso? Então são propostas que surgem e muitas vezes as pessoas falam assim, todo mundo faz isto. É o que a gente ouve muito isso. Eu ouvia isso na minha mocidade. E os nossos filhos, os nossos netos, você pode ter certeza que sempre vai ter alguém chegando para eles e dizendo assim, todo mundo faz isto. Mesmo no ministério, mesmo falando agora do arraial de Deus, o povo de Deus, que tem mudado a cada dia, até na sua maneira de servir a Deus. E qual é a frase que mais se ouve? Todo mundo faz isso. Até no meio pastoral não é diferente não, viu? Você encontra também hoje sacerdotes, pastores, profetas, de toda forma também. E você vai encontrar aqueles também que às vezes vão dizer, todo mundo faz isto. Então, amados, as modernas, então, olha só, as modernas descobertas arqueológicas têm revelado que no tempo de José, as mulheres gozavam de razoável liberdade, juntando-se a isso a permissividade. O resultado é a promiscuidade sexual.
Então se fala muito hoje nisso, a promiscuidade hoje, a decadência de hoje. Mas acontece, queridos, que lá no tempo de José, lá na cultura do Egito, lá no palácio de Faraó, já existia essa decadência moral, sexual, entende? Então a gente fala do hoje, mas na verdade, na cultura egípcia, já acontecia tais coisas. Tanto é que a mulher dele, moderninha, lhe faz o convite, a mulher do faraó não, do Potifar, lança esse convite para o José. O ambiente ali era o palácio, o ambiente ali era a nata da sociedade egípcia naquela época. Então, queridos, o José, ele estava ali nadando contra a corrente moral dos seus dias. E hoje, amados, será que nós não temos nadado também contra a corrente moral dos nossos dias? Todo mundo faz isso, ou seja, é normal trair a esposa, é normal fazer isso, é normal fazer aquilo, e assim por diante. Mesmo no arraial de Deus, coisas que anos atrás o povo de Deus entendia que não era legal, não era correto, de repente passou a ser. Então, mas é muito importante analisar isso. Uma outra coisa que eu quero observar aqui com você, Isaías capítulo 5, versículo 20, fala assim: ai dos que ao mal chamam bem, olha só, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías 5:20. É o que já acontecia no tempo de Isaías. É o que acontecia no Egito, no tempo de José. E será que isso não acontece hoje também no nosso mundo? Falo não só o mundo secular, mas até o mundo cristão, até o mundo evangélico. Então Isaías, ele alertou para isso. Ai daquele que fala que o mal é bem e que o bem é mal, que o amargo é doce e que o doce é amargo. Queridos, é o que ocorre hoje, quando a pessoa toma a postura, vou ser fiel a Deus. Certo, queridos? É mais fácil a pessoa receber convites para a prática da infidelidade do que a fidelidade. E isso não é só no mundo secular, não. Mesmo no arraial do povo de Deus, isso é uma coisa que acontece. Certo, queridos? Então, a impureza sexual é uma praga que está graçando no mundo todo, contaminando tanto os solteiros como os casados. Porque nós estamos tratando hoje sobre os corruptores de sonho. O fato da mulher do Potifar querer corromper os sonhos de José. Porque se José, querido, se ele cedesse aos desejos daquela mulher, os sonhos que Deus tinha para ele iriam por água abaixo. Porque se José deitasse com aquela mulher, certamente o Potifar ficaria sabendo. E o castigo que o José iria receber seria a morte. Provavelmente ele seria julgado para os crocodilos. Na cultura romana, no tempo do Império Romano, ele seria julgado para leões. Na cultura egípcia, certamente ele seria jogado para que os crocodilos o comessem. Ali então iria morrer o Salvador do Egito. Iria morrer
o Salvador do povo de Israel. E por quê? Porque uma grande fome iria bater sobre a terra. As pessoas não morreram porque o José foi um instrumento de Deus. Se o José entra naquela de fornicar, entra naquela de deitar com a mulher do seu patrão, o sonho iria acabar ali. Queridos, quantas pessoas que talvez você conhece, que Deus um dia colocou sonhos no coração dela. Porém, esse sonho foi corrompido. E esta pessoa veio a se deitar com quem ela não deveria deitar. E veio a consequência. Eu me lembro de um jovem em um determinado local aqui no Brasil, não vou lá falar aonde, que ele tinha um ministério maravilhoso. Ele começou no mesmo tempo que eu. E ele abriu o ministério dele, a igreja dele, e a igreja dele começou a crescer, a crescer. Ele aprendeu inglês, ele foi ministrar até nos Estados Unidos e outros países. O tempo passou. Era aquele jovem pastor que a gente dizia, poxa, por que o meu ministério não é assim? Poxa, o que esse cara faz? A verdade é que esse cidadão, ele pregava muito bem, era um instrumento de Deus. E o ministério dele cresceu. Tempos depois, algumas décadas depois, ele foi assassinado. Ele foi assassinado dentro de um carro quando ele estava com o namorado dele. Você entendeu o que eu estou falando? Vou repetir. Ele era pastor, ele era casado, tinha um ministério maravilhoso, a igreja cheia, lotada, abrindo igrejas e pregava até além fronteira. O sonho que muito pregador tem, ter uma igreja grande, a igreja cheia, uma boa arrecadação, poder pregar em outras igrejas, poder pregar em outros países, é de praxe, muitas vezes o pregador do evangelho ter esses sonhos. E esse moço conseguiu a realização desses sonhos, mas ele foi assassinado dentro de um veículo muito bom, no momento que ele estava com o namorado dele. Ele era casado, mas ele estava no veículo com o namorado dele e foi assassinado. Ou seja, o sonho desse moço um dia foi corrompido. E ele mesmo, tendo um ministério maravilhoso, veio conhecer a morte desta forma. É um homem que poderia estar até hoje aí anunciando a palavra, o evangelho e a igreja crescendo. E quantos acontece? Quantas pessoas que às vezes você conhece se converteram, estavam na igreja, era uma bênção, e vieram os corruptores de sonhos. Ah, vá uma caipirinha aí? Não tem problema, é fraquinha. Vai a caipirinha? Oh, que calor que está em Curitiba! Vai uma cervejinha bem geladinha aí? É assim que começa, queridos. E vai embora. E vai um cigarrinho. E por aí vai, queridos. E muitos, às vezes, Deus coloca sonhos no seu coração maravilhosos e vai vindo as corrupções. Certo? Quantos cantores gospel hoje você vê por aí a situação, a queda. Certo, amados? Essa questão de corrupção de sonhos, ela é muito séria. Olha aqui, ó. Gênesis 39, 7. Gênesis, capítulo 39, versículo 7. Fala assim, ó. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ela colocou os olhos em José. Queridos, isso é muito sério.
Ela colocou os olhos em José. Meus amados, é isso que Satanás faz. Ele coloca os olhos dele na pessoa. Ele coloca os olhos dele naquela pessoa que ele vê que tem futuro. Ele coloca os olhos dele naquela pessoa que tem tudo para curar os enfermos. Ele coloca os olhos dele naquela pessoa que tem tudo para ser usada por Deus para operar milagres. Ele coloca os olhos dele naquela pessoa que ele percebe que tem o dom até de interpretação, tem o dom de línguas, tem o dom da palavra, tem o dom da contribuição. Aquela pessoa que ela é generosa, o coração dela é generoso, ela gosta de abençoar, ela gosta de ajudar, ela gosta de dizimar, ela gosta de ofertar, ela gosta de contribuir. Aquela pessoa que não aguenta ficar ali de braço cruzado, ela é, como diz o ditado, ela é pau para toda obra. Satanás percebe que aquela pessoa, às vezes ela não é talentosa, mas ela tem um dom que chama o dom da oração, ela gosta de orar. Ela gosta de interceder. Satanás percebe que aquela pessoa tem uma mente pura, um coração puro. E muitas vezes Satanás cerca ela de amizades que começa aos poucos minar a fidelidade dela, a sinceridade dela. E foi isso, irmãos, que a mulher de Faraó fez. A Bíblia diz que ela colocou os olhos dela em José. Certo, queridos? Aliás, eu quero até dizer uma coisa aqui. Eu não estou aqui pregando contra, não, viu? Mas quem inventou a maquiagem nos olhos foram, inclusive, as mulheres egípcias. Né? Não estou aqui pregando contra isso, não. A doutrina da nossa igreja não é dessa forma. Mas só ensinando a você que foi lá que surgiu. Porque tudo depende de como é feita a maquilagem, não é verdade? Existe a maquiagem que é sedutora. Existe a maquiagem que não é sedutora. A gente tem que entender essas questões, tá? Então, amados, a nossa sexualidade, entenda uma coisa, ela é um dom de Deus, ela é de Deus. A Bíblia em Gênesis fala que tudo que Deus fez era bom. Então entende uma coisa, o sexo é bom, o sexo não é errado, não é pecado, ele é obra de Deus, foi criado por Deus. Nós temos que entender isso. Essa sexualidade, nasce a criança, chega a puberdade, ela começa a se conhecer, o corpo dela começa a descobrir, é pecado. Não, até não tem nada de pecado, é a natureza, é de Deus. Só que a menina vai ter que aprender como lidar com isso, e o menino que está se tornando rapazinho também tem que aprender como é que vamos lidar com isso. E mesmo nós casados, né, Luiz, meu irmão Luiz, o Leonilson, a nossa irmã Célia que está aí, mesmo nós casados, nós temos que aprender a lidar também. Vai chegando a idade, as coisas vão mudando, não é? Lógico que hoje tem recurso, remédio, tem uma série de coisas aí para ajudar o homem, para ajudar a mulher, mas mesmo nós temos que ter o cuidado, né? Uma vez eu conheci um homem de Deus, ele era um homem de Deus, mas ele tinha 50 anos de idade quando ele andou tendo algumas experiências fora do casamento. E esse homem de Deus, depois ele escreveu um livro, e ele disse assim, muitos pensam que o homem aos 50 já está descendo a serra, mas é a hora que ele tem que ter muito cuidado. Olha só para você ver, ainda mais no mundo de hoje, com a sensualidade de hoje, com os medicamentos, com as coisas que tem hoje para fortalecer-nos sexualmente. Tudo, queridos, tem que se ter o cuidado, né? Gênesis 1:27 fala assim, ó, a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem, homem e mulher os criou. Isso quer dizer que
tanto a masculinidade como a feminilidade revelam de um modo extraordinário e até incompreensível a imagem de Deus em nós. Há quem diz o seguinte: nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, em espírito. Deus criou a imagem e semelhança em espírito feminino, em espírito masculino, porque nós somos espírito, alma e corpo. Só que no nosso corpo tem o que é homem, tem mulher. Lógico que hoje existe aí as mensagens para corromper os sonhos. Hoje existe aquela questão de estão querendo mudar até a linguagem, querem bolar uma linguagem neutra. Hoje querem que os pais ensinem assim: nasceu um bebê com pênis, nasceu um bebê com vagina, ou seja, estão trabalhando para que quando nasceu uma criança, os pais sejam proibidos de dizer nasceu uma menina, nasceu um menino. Até isso, queridos, vem sendo trabalhado hoje. Os pais serão obrigados a dizer: eu tive um bebê com pênis, eu tive um bebê com vagina. Só que a Bíblia aqui deixa clara que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, os criou conforme a sua imagem e semelhança. E alguém disse, um em espírito feminino, o outro masculino. São os planos e propósitos de Deus. Não admira que no capítulo 39 de Gênesis encontremos 4 vezes a informação: o Senhor era com ele. Então, irmão, no capítulo 39 de Gênesis, por 4 vezes fala que Deus era com José. Porque, pense bem, queridos, ele era um adolescente de 17 anos. Uma certa vez eu li eu tenho aqui na minha casa uma enciclopédia escrita por um médico. Ele fala tudo sobre a vida do homem e da mulher. Então esse médico, ele fala que o melhor período sexual do homem, mais forte, é quando ele tem 18 anos. Então você pensa bem, era a idade de José. Ele tinha 17 para 18 anos, exatamente naquele período que os hormônios estavam ali pulando, saltando. Vem aquela mulher: vem cá, deita-se comigo, eu sou tua patroa. Olha a resposta dele: olha, meu senhor, o meu patrão Potifar, colocou tudo nas minhas mãos, só que a senhora ele não colocou nas minhas mãos, não. E mesmo que ele tivesse colocado, o meu Deus não colocou a senhora nas minhas mãos, não. Então, queridos, caminhando aqui para a gente encerrar nossa aula, queria ter alguém ao meu lado. Vamos falar sobre isso? Devido ao cargo que ocupava, queridos, o Potifar era obrigado a passar muitas horas longe da família. E como a esposa não tinha de cuidar da casa, pois os empregados faziam quase tudo, ela dispunha de muitas horas ociosas. Então, o que é que ela fala aí para o José? Eu queria alguém do meu lado. Por quê? O marido dela trabalhava. O Potifar trabalhava ao lado do faraó. Ela tinha empregado para tudo, até para fazer o ventinho nela, até para dar bambanho nela, né? Então ela ficava ociosa. Mas naquele tempo não tinha televisão, não tinha internet, né? Ela ficava ociosa. Então ela: vem cá, José, eu estou precisando de alguém do meu lado. Irmãos, quantas pessoas às vezes trabalham e esquecem da família? Com todo respeito a nós homens, quantos homens trabalham e esquece da esposa? Esquece que ele tem que elogiar o cabelo da esposa, a roupa da esposa, cuidar para que a sua esposa se arrume para ele. A mulher, gente, ela se arruma para o esposo. Tem muita igreja que os pastores ficam metendo pitaco, né, na maneira como a esposa arruma.
mas a esposa, ela tem que arrumar para o marido. Às vezes o marido acha linda a mulher dele de cabelo curto. Ela vai para a igreja, ó, você tem que ser comprido, senão você vai para o inferno. Já começa. Às vezes o marido acha a mulher bonitinha, né, um brinquinho, vai para a igreja, o pastor tem que tirar, senão você vai para o inferno. É sério isso aí. Porque muitas vezes o pastor ele quer doutrinar e está se metendo lá no casamento. Não é? É sério esse tipo de coisa. Essa doutrina aí é sério. Uma vez que a pessoa está na igreja, é importante ela obedecer à Bíblia, mas é importante ela obedecer à voz do pastor. Quando uma pessoa escolhe uma igreja para servir a Deus, ela tem que entender isso. Quero deixar claro que eu não estou aqui criticando tais igrejas, não. Às vezes alguém dessas